Vitória, depoimento de Bernadette Ângelo de Almeida, entrevistada por Estela Franco, Vitória, 2 de outubro de 2001, realização Museu da Pessoa, entrevista número 034. Então, Bernadette, para a gente começar, eu queria que você falasse seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Bernadette Ângelo de Almeida, eu nasci em 18/9/70 e eu sou natural do Rio, mas moro aqui em Vitória. E descreve um pouquinho, enfim, sua infância no Rio e depois essa transição, quer dizer, infância, adolescência e entrada no curso. Na realidade é o seguinte, eu nasci e criada no Rio, fiz todos os meus estudos até faculdade no Rio, né? Eu fiz comunicação, fiz PUC e fui criada na Tijuca. E aí, quando no final do curso de comunicação, quer dizer, no meio do curso eu já tinha decidido que eu queria fazer comunicação dentro de empresa. Quer dizer, que eu não iria para a redação de jornal, que eu gostaria de estar trabalhando dentro de uma organização. E aí, a gente se formando, aquela expectativa de como está ingressando no mercado, em 91, foi feita uma divulgação de alguns concursos para trainee. E, na época, a Vale do Rio Doce e a Coca-Cola foram 2 empresas que ofereceram o curso de trainee mais ou menos na mesma época. E eu fiz o processo seletivo das 2. O que é muito interessante, assim, que naquele momento, primeiro que eu fiz o processo da Coca foi um pouco antes do da Vale. Então, assim, eu comecei ele antes e tal, e fui até o final. Aí, na última entrevista, entrou outra pessoa e eu fiquei de fora. E eu fiquei até muito chateada, fiquei deprimida. Poxa, eu queria trabalhar na Coca e tal. E minha mãe, que também trabalhava na Vale, nessa época ela já estava se aposentando, em 91, ela colocou: minha filha, mas você também está fazendo treino da Vale e tal. Mas, sabe, assim, eu não estava levando muita fé, sabe, assim, que eu fosse, não que eu não quisesse trabalhar, mas, assim, como eu sabia que a Vale tinha vários estados, e eu não conhecia direito como é que era a área de comunicação no Rio, então eu fiquei assim, pô, será que, sabe, eu não sabia direito como é que seria fazer comunicação na Vale. Então, assim, eu fiz, tinha vaga para comunicação, e aí, né, por sorte, eu passei, mas era uma coisa muito interessante, assim, porque na última entrevista, eles perguntavam um monte de coisas pra gente, e na última entrevista que eles avisaram: olha, a vaga para comunicação não é no Rio. E aí foi muito interessante, porque na época tinha uma vaga de comunicação para Vitória, outra para Belo Horizonte e para São Luís do Maranhão. Na época foi até o João Lara que me entrevistou, ele até hoje está na Vale, eu digo que ele foi uma das pessoas responsáveis pela minha entrada na Vale. Eles colocaram, né, vem cá, e você vai ter disponibilidade de sair do Rio? Eu com 21 anos, né, me formando, nunca tinha morado fora de casa, porque eu tinha estudado no Rio mesmo. Aí eu falei: olha, para Belo Horizonte e Vitória eu vou, para São Luís é muito longe, eu vou ficar muito longe da minha família. Então foi assim, quer dizer, foi um processo, a minha entrada na Vale foi um processo de mudança radical na minha vida. Porque eu entrei como trainee, eram 4 turmas, a minha turma eram 35 pessoas, eram 30 meninos e 5 meninas, eu era uma das 5. Foi tudo muito rápido, assim. Em abril saiu o resultado, para em maio a gente começar a fazer o curso em Vitória. Então foi assim, em um mês eu tive que acostumar com a ideia de que eu iria fazer o curso fora do Rio, que eu ia morar fora do Rio, que eu ia morar com um monte de pessoas, a gente ia morar no hotel, porque a gente fez o curso, a gente morava em hotel durante 7 meses, a gente fez um trainee, eram 7 meses de curso, de pós-graduação, o dia inteiro estudando, para depois assumir no posto de trabalho. Então, assim, entrar na Vale foi uma mudança em todos os sentidos. Foi uma mudança na minha vida pessoal, porque eu saí do Rio. Tudo, até namorado eu mudei. Quer dizer, acabou que eu acabei namorando uma pessoa do curso, que até hoje está na Vale, é gerente lá em Itavira, a gente chegou a ser noivo. Então, se mistura muito. Quer dizer, minha história de vida com a minha vinda para a Vale, quer dizer, eu ter entrado na Vale foi uma mudança para mim em todos os sentidos. Quer dizer, eu fui morar sozinha aqui em Vitória. Eu nunca tinha tido experiência de morar sozinha em outro lugar. Ter minha independência financeira, quer dizer, eu com 22 anos eu já era independente financeiramente por causa do salário da Vale. Então, assim, tudo isso me possibilitou N coisas, entendeu? Eu tenho experiência de montar minha casa. Eu acho que eu devo, meu marido que costuma dizer, meu marido não é da Vale, mas ele costuma dizer que eu sou o que eu sou pela experiência que eu tive de ter morado sozinha, de ter ido para um outro canto, construído a minha vida, numa empresa onde eu era muito jovem, uma empresa de muitos homens, que a Vale tem essa característica. Foi tudo muito novo, né? Apesar de minha mãe ter trabalhado na Vale, mas minha mãe... Vamos dar um tempinho, né? Isso é trem? É o carrinho? Gente, tá quente pra caramba. E não, e sem pancake vai todo mundo ficar brilhoso. Fica não? Vocês dão uma filtrada aí? Brilha um pouquinho, brilha, mas não é tanto.
fica engordurado, não, né? Podemos? Então, você ia falar da sua mãe? Então assim, era muito interessante, porque ao mesmo tempo que a Vale para mim era familiar, porque minha mãe trabalhou 23, 24 anos na Vale, se aposentou pela Vale, só que minha mãe trabalhava como secretária na Vale do Rio. O que é a Vale do Rio? É um prédio branco, era um escritório. Eu ia lá, eu me lembro que na época de ginásio eu ia lá, minha mãe me ajudava a fazer trabalho de grupo, eu ia lá no cantinho, ficava lá usando a máquina. Quer dizer, a Vale era familiar para mim, mas a Vale, numa unidade operacional, que foi a Vale que eu conheci, porque foi a Vale onde eu vim trabalhar, essa Vale imensa, de usinas de pelutização, de ferrovia, para mim foi um universo assim, a Vale para mim era a Vale um prédio no Rio, eu não tinha dimensão da Vale como ela era. Eu lembro quando eu vim trabalhar aqui, assim, o impacto que eu tive, eu falei, gente, eu, profissional de comunicação, num mundo desse, assim, era muito diferente para mim, sabe? Foi uma experiência muito... Eu falava com os meus amigos de faculdade, falei, gente, eu tô trabalhando num lugar assim que eu nunca imaginei que fosse trabalhar dentro de uma fábrica tão grande, né? E foi isso, então foi uma mudança grande em todos os sentidos, a minha vinda para a Vale. Foi meu primeiro emprego, né? Eu entrei muito nova. E a vinda para Vitória, como foi mudar do Rio e qual foi o primeiro impacto que você teve? Olha só, o legal foi o seguinte, quando eu vim para Vitória, eu fiquei durante 7 meses com um grupo de pessoas na mesma faixa etária que eu, tinha muito carioca no grupo, eu namorava um menino do grupo, eu fiz muitos amigos. Então, o que acontece? No início, a gente brinca que é lua de mel, quer dizer, eu não senti muito impacto, porque assim, a gente estudava, era como se fosse uma continuidade da faculdade. Só que agora dentro de uma grande empresa. Então, assim, a gente estudava muito, eram 10 horas de estudo por dia, num grupo de pessoas com a idade mais ou menos semelhante, com vivências, com nível cultural, social semelhantes. Então, assim, eu só realmente senti o impacto quando, ao final do curso, eu comecei o curso em maio, em novembro eu vim para a Vale mesmo, assumi o posto de trabalho, 13 de novembro de 92, eu não esqueço dessa data nunca mais. E aí sim foi impacto, porque assim, não só, aí teve N questões, quer dizer, a distância dos amigos, a distância da pessoa que eu namorava, porque o cara que eu namorava na época, a gente sabia que ele ia trabalhar em Itabira, a gente fez o curso junto, mas ele ia ficar em Vitória. Então, assim, foi uma ruptura em vários sentidos. Eu ia ter experiência de morar sozinha, porque até então estava todo mundo no hotel, cada um no seu quartinho, né, e todo mundo tomava café junto. Então, assim, você ir para a experiência de você, sabe, chegar e... Eu sempre gostei muito de Vitória, assim, para mim não foi difícil adaptar a cidade. Acho que o mais difícil para mim foi adaptar, eu estar numa cidade onde não tinha ninguém, não tinha parente, não tinha ninguém. Uma cidade nova, numa empresa nova, numa condição de vida nova, morando sozinha. Então, eu te diria assim, que foi uma mudança grande, mas que... como é que eu vou te falar? Eu acho que eu dei muita sorte ter vindo para Vitória. Sabe, assim, eu acho que eu fui muito sortuda. Porque eu fiz minha vida em Vitória, meus 2 filhos são capixabas, eu amo Vitória, eu faço propaganda de Vitória, fico até emocionada porque eu faço propaganda, eu adotei Vitória, faço propaganda de Vitória para todo mundo. Eu vou ao Rio, eu gosto do Rio, minha família é lá, mas eu não sei, assim, eu construí minha vida em Vitória. Eu acho que o que eu sou profissionalmente hoje, o nome que eu tenho, as relações que eu estabeleci, eu devo ao espaço que eu tive para desenvolver, sabe, meu trabalho aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, na Vale. Então, assim, eu adoro a cidade, eu adoro Vitória. Assim. Tanto os meus filhos, eu fiz questão que eles nascessem aqui, que foi a cidade que me recebeu. Meus amigos do Rio, quando vêm para cá, eles falam, tu é muito sortuda, porque é uma cidade lindíssima, perto do Rio, de São Paulo. Eu acho que deu para me estabelecer profissionalmente bem aqui. Assim, eu tenho saudade do Rio? Tenho saudade da minha família. Eu adoro ser carioca fora do Rio, a verdade é essa. Eu adoro ser carioca. Acho que faz diferença ser carioca. E eu acho que o pessoal brinca, pô, com 8 anos aqui você não deixou de ser carioca, assim, é o sotaque, é o jeitão, né, mas eu gosto muito de ser carioca fora do Rio, eu acho muito legal ser carioca em Vitória, eu gosto muito de Vitória. E ao longo desse tempo que você está aqui, desde 91, você observou muitas transformações dentro da Vale? Enfim. Muitas, nossa, muitas, assim, eu diria que, assim, no meu caso, né, se eu tivesse que fazer um corte, assim, quer dizer, de 92 a 96, eu diria que foi um período da Vale para mim, né, eu fazendo esse corte. 97 teve o processo de privatização, e é engraçado como a minha vida se misturou com a vida da Vale, né, meu primeiro filho foi filho da privatização. O João Vitor, eu tenho um filho de 4 anos, que ele nasceu no ano da privatização. Eu lembro, assim, nitidamente como é que foi, assim, eu ter engravidado no ano de tanta mudança dentro da empresa, como é que isso foi, como é que... Então, teve um primeiro
o impacto da privatização, aquele momento todo, foi uma coisa que mexeu muito com todo mundo. Houve um segundo momento de mudança, que foi em 99, quando a gente teve mudança na área onde eu trabalho, na área de comunicação. Foi um outro momento de mudança e que também, coincidentemente, foi um momento que eu tive meu segundo filho. E também, assim, eu mudei gerente, eu estava com uma barriga de 5 meses, mudei gerente, mudei função. Eu tive, assim, a minha primeira gravidez eu não consegui me dar férias com licença maternidade, porque tinha acabado de mudar o gerente. Não, Bernardo, você vem. Então, assim, realmente a minha vida pessoal e a minha vida profissional, em alguns momentos, elas se misturaram muito, né? Elas se misturam muito, né? Aí eu fico lembrando, assim, tem um episódio muito interessante, assim, eu acho que isso traz um pouco como é que a gente ser mãe, mulher, ser profissional. Eu lembro de um voo que eu perdi. Eu estava com meu filho, tinha alguns meses, João Vitor, meu mais velho, e eu tinha uma reunião em Belo Horizonte. Eu lembro disso nitidamente. Eu tinha uma reunião em Belo Horizonte. Então, assim, era sempre o esquema, todo mundo sabia. Gente, ó, vou para a reunião de serviço, vou, mas eu vou no primeiro voo e volto no último, porque eu tenho que dar de mamar. Eu amamentei meu primeiro filho até 2 anos e o segundo até 1 ano e 8 meses, assim. O pessoal falou, nossa, você é um ET, né? Consegui. E aí, foi muito engraçado, porque eles ficam numa escolinha, né, aqui próximo da Vale. E aí, tudo bem, peguei o primeiro voo. Na volta, eu perdi o voo que saía de Pampulha às 18, 19 horas, que era um voo que eu ia chegar aqui, ia pegar o táxi, ia para a escolinha. Meu marido estava me esperando na escolinha para a gente se encontrar, pegar o João Vitor, que tinha 8 meses, ele não tinha nem 1 ano, para levar para casa. Resultado, eu perdi meu voo. Então, eu lembro, assim, eu no celular, disse para gente, perdi o voo para Pampulha. Eu dentro do táxi, Belo Horizonte, o táxi falou, minha senhora, a senhora não vai conseguir pegar o voo da Pampulha. Falei, o que eu faço? Falei, acho melhor a gente ir para Confins, tentar pegar um voo que vai para o Rio, que vai para... Resultado, de vez de eu chegar às 8, eu cheguei às 11h30, eu ensinando para... A dona da escola ficou até, sei lá que horas, com o meu marido lá, eu explicando para a berçarista como é que era a papinha de noite dele. Um drama total. Eu lembro que eu fui pro Galeão. Foi muito engraçado, porque aí eu peguei esse voo. Eu fiquei 1h30 à toa no Galeão, porque era uma conexão que... Eu lembro, eu falava no telefone. Aí eu liguei para minha casa. Foi muito interessante, que eu, né, peguei o avião de Belo Horizonte e Rio, cheguei no Galeão, fiquei 1h30 à toa. Era umas 9h30 da noite, eu falei, vou ligar para minha casa para saber se está tudo ok. Quando eu liguei, meu marido atendeu e eu escutando um choro, berros, um choro assim de fundo. Eu falei, meu filho, eu sei que eu desliguei o telefone, eu chorava compulsivamente dentro do banheiro do Galeão. E as pessoas, o que houve, minha senhora? Eu falei, o meu filho... E o peito desse tamanho, cheio de leite. Então, assim, se mistura muito, né? Quer dizer, esse desafio de ser, sabe, da gente dar conta, de ser uma ótima profissional, de ser competitiva, e ser mãe, ser feliz na vida, e ser esposa. Então, assim, tem esse é um caso, assim, que eu gosto de contar, porque é muito interessante, assim. Nunca mais eu perdi voo. Eu fui o primeiro e último voo, nunca mais perdi voo. Nunca mais, assim, eu tive esse tipo de problema, né? E assim, foi um susto que eu levei, ele tinha 8 meses. Então é isso, assim, não tem... assim, eu até perdi o que você tinha perguntado, mas na realidade... a Vale mudou muito, entendeu? Assim, e eu acompanhei essa mudança, teve essa mudança da privatização que eu coloquei, teve essa mudança de 99, e a gente acha que está vivendo hoje um momento de outra mudança. E você tem uma ideia, eu estou na Vale há 8, 9 anos, vai fazer 10, né, ano que vem. Eu tive 5 gerentes diferentes. 4 ou 5 gerentes diferentes. Então, assim, eu brinco que quem trabalha na Vale, acompanhando essas mudanças, consegue se adequar a elas e consegue, sabe, dar conta das coisas do jeito que a gente dá. E aí eu digo, nós mulheres, então, né, por causa dessa coisa da maternidade, acho que trabalho em qualquer lugar. Eu tenho a visão de que hoje eu estou capacitada para trabalhar em qualquer outra empresa, porque o desafio é grande, a Vale é muito grande, a Vale é internacional, a Vale atua em muitos estados. Aqui são 3.500 empregados, é muita gente, são muitas variáveis, a Vale tem um peso muito grande no estado. É uma empresa que tem várias peculiaridades, entendeu? E eu sinto, assim, a mudança está vindo agora, uma nova onda de mudança. As mudanças estão constantes. E eu te diria que, às vezes, fica difícil até da gente acompanhar, sabe? Assim, como é que a gente consegue se situar? E eu vivi, assim,
uma experiência também de ter participado de uma área que passou por uma reestruturação profunda. Teve um ano em que a área com os colegas com quem eu trabalhava, teve uma área inteira que praticamente foi demitida, ficou eu e mais um. Então, a gente teve algo assim, por causa de reestruturação, depois eles acabaram chamando mais pessoas para trabalhar, então assim, mas a gente teve algumas experiências assim, de mudança profunda, de você ver a mudança acontecendo do seu lado, e você, poxa, como é que eu vou lidar com essa mudança, entendeu? Então, assim, as mudanças são muitas. Até hoje, eu acho que hoje, esse exato momento, a gente está vivendo um momento de mudança profunda dentro da Vale. Na minha visão, acho que está vindo uma mudança grande por aí com a vinda do novo presidente, né, o Roger Aielli e tal. A gente está vivendo um outro momento de mudança aí. Eu enxergo desse jeito. Hoje, a gente está, num desses ciclos de mudança, a gente está no meio de um deles. Bernadette, eu queria que você descrevesse assim, um pouco um dia seu de trabalho, cotidiano de trabalho, dia a dia. Eu não tenho rotina. Quer dizer, eu trabalho na área de comunicação. É uma área que é interessante, porque eu sempre trabalhei na área de comunicação desde que eu entrei na Vale. A diferença é que eu fui assumindo funções diferentes. Então, eu comecei, teve um período que eu coordenava a parte toda de relacionamento com a comunidade. Aí depois, em 98, eu assumi a coordenação de toda a parte de publicidade externa da Vale aqui dentro do estado, ligada sempre a uma mesma gerência, né? E agora, em março desse ano, eu fui convidada, e está sendo um desafio muito grande, eu fui convidada para assumir a parte toda de comunicação da empresa com o empregado aqui no Espírito Santo. Então, eu trabalhava para o público externo, agora eu estou coordenando o que a gente chama de endomarketing, comunicação interna, que é toda a política de comunicação da empresa com seus empregados. É um desafio grande, eu estou entrando em contato com uma realidade que eu não conhecia tão profundamente. O meu dia de trabalho... eu não tenho rotina, mas eu te diria o seguinte, a gente faz muitos contatos, eu tenho essa área onde eu trabalho hoje, o meu contato, a minha interface com as várias áreas da empresa é muito grande, é uma área estratégica e uma área resolvedora de muitos pepinos, a gente precisa de uma interface muito grande junto com as áreas de RH, junto com as áreas de serviços. Hoje a gente tem o desafio de ajudar a reverter o clima organizacional aqui no Espírito Santo, que os índices da última pesquisa não foram legais. Então, a gente tem esse desafio, né, pela frente, de como comunicação interna ajudar, junto com as outras áreas, a tentar reverter esse quadro. Então, eu te diria que o meu dia a dia é de muita interface com as áreas, de muita solução de problema. A gente está reposicionando a nossa área é uma área que ela foi esvaziada no processo de privatização e agora ela está voltando a ter uma posição mais estratégica dentro da empresa. Então, a gente tem esse desafio de estar reconduzindo isso. E eu te diria, assim, que não tem muita rotina, não. E o legal é isso. Quer dizer, eu sou uma pessoa... Eu amo o que eu faço. Eu não conhecia, assim, eu tinha pouca... eu não conhecia direito como é que funcionava a comunicação para dentro, né? A comunicação junto ao empregado. Estou adorando. É uma área que a gente vai na alma do empregado. Eu estou adorando estar aqui. Eu acho que esse projeto ele vai nisso, ele vai na alma do empregado. Então, assim, eu estou muito feliz hoje porque eu estou numa área que a gente vê o resultado rápido. A gente trabalha com um componente de motivação do empregado, sabe? Muito legal. Essa coisa de a gente está muito ligado à questão de gestão do clima da empresa. Agora, é uma área que a gente tem muito que melhorar. Eu acho que a Vale tem muito que caminhar nessa área. Aqui no Espírito Santo e em todo o Brasil, eu acho que a Vale tem muito que aprender. Eu acho, na minha visão, assim, na hora de comunicar para o empregado, acho que a Vale tem muito que caminhar ainda, né? Ainda em termos de transparência, de agilidade, de comprometimento de todo mundo. Mas é legal saber que eu estou aí, que eu faço parte desse processo e que muito do que a gente faz, a gente não faz sozinho, mas que a gente está aí ajudando a fazer diferença. Eu te diria, assim, que hoje, o meu dia a dia de trabalho, hoje o foco é esse. Quer dizer, o foco principal é a gente estar fazendo uma comunicação mais transparente para o empregado e ajudar a Vale, a Vale no Espírito Santo, que é a minha alçada, né? A Vale no Espírito Santo a ter um ambiente de trabalho, pelo menos do ponto de vista de comunicação, mais transparente, mais motivador. Fiquei super contente aqui. A gente ajudou vocês a estarem vindo aqui e os empregados virem, quer dizer, fico contente de saber que as pessoas estão participando das entrevistas, que a adesão está sendo grande. Eu acho que a gente da comunicação tem muito a ver com isso, né? Então, já encaminhando para o final, eu queria saber se você queria deixar um outro fato, uma outra história registrada. E, na sequência, te perguntar exatamente isso. Quer dizer,
qual é a importância na sua forma de ver desse projeto em que, enfim, as pessoas que trabalham na Vale contam a história, ajudam a contar um pouco a história da empresa? Olha só. Fatos, assim, a gente tem vários, né? Eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente, como assim, como é que eu te explicar? Eu acho que ser mulher, ser mãe, profissional, mulher, qualificada, dentro de uma empresa como a Vale, com as características que a gente tem aqui em Tubarão, é um desafio. Nós somos poucas mulheres. Eu queria deixar isso registrado porque é uma coisa assim que você não vê muita mulher na área. Na área de comunicação você tem muita mulher, mas nós ainda somos poucos em cargos gerenciais. A Vale é uma empresa que ela tem uma característica muito interessante, que ela tem uma cultura de camaradagem que é muito interessante, mas eu ainda vejo assim, tem um viés machista da empresa, que eu acho que é um desafio a gente lidar com isso, a gente conseguir se colocar como mulher, se colocar com inteligência, se colocar de uma maneira igual. Eu acho que isso é um desafio grande e que eu acho que está melhorando, está mudando, mas eu acho que a gente já tem um caminho para percorrer. Isso eu digo principalmente em área operacional. Eu acho que talvez isso na área corporativa não seja uma realidade, mas em área operacional mas eu acho muito legal. Eu adoro trabalhar com homens. Eu acho um desafio a gente tentar fazer essa leitura, a gente tentar interagir. E acho que, assim, como recado, eu teria para passar isso. Assim, eu acho que ser mulher dentro de uma empresa como a Vale, trabalhar nesse universo que a Vale trabalha é muito legal. A gente vê que tem mulher maquinista, a gente vê que as mulheres, sabe? Hoje, por exemplo, você tem a gerente do CTC, uma mulher. Quer dizer, quem controla todo o tráfego da ferrovia é um grupo de mulheres, de engenheiros. Isso é muito legal. Eu olho, poxa, que legal, sabe? Acho que está caminhando. Eu acho que nesse sentido a gente está caminhando. Em relação... Você tinha perguntado a segunda pergunta que eu esqueci. Da relevância desse projeto eu me sinto meio mãe desse projeto aqui em Vitória. Quer dizer, eu fui uma das pessoas que, quando começou o projeto, a Rosana foi um dos primeiros contatos da Rosana no Espírito Santo, fui eu. Na época eu ainda estava na comunicação externa. A gente fez o trabalho todo de tentar levantar quem seriam as pessoas, que seriam personagens legais para estar trabalhando em profundidade. Eu acho muito legal. Eu acho a iniciativa rica, bela, importante e oportuna. Porque eu acho que no que a gente resgata passado, no que a gente resgata a história da empresa, eu acho que permite a gente refletir que caminho que a gente está tomando. Sabe, eu acho muito rico. Eu acho que serve de diagnóstico. Não sei, eu acho que essa visão não é muito essa não, mas eu acho que inclusive dá até para ter esse desdobramento. Acho que é um projeto que ele tem características diferenciadas, dependendo da área onde ele ocorre, por exemplo. Estou parando por causa do barulho, né? Em Carajás e Itabira, por exemplo, comunidade externa e interna é quase que a mesma coisa. Quer dizer, e Carajás é uma comunidade fechada, IPT Saudações é isso. Você não tem muito vida pessoal e vida, sabe, é tudo meio uma mistura, né? O teu filho estuda com o filho do outro na escola, vocês frequentam o mesmo barzinho e na segunda-feira vocês estão trabalhando junto no mesmo setor. Itabira, a história da cidade se mistura com a história da Vale. Em Vitória, a Vale é muito importante ainda. Ela é muito importante, ela faz diferença. Vocês devem ter trabalhado um monte de gente que é filho de funcionário da Vale, mas a característica é diferente. Quer dizer, as pessoas têm uma vida própria, independente da empresa. E eu acho que é isso que é legal. Por isso que eu acho assim, o que eu acho legal de eu trabalhar em Vitória é que eu trabalho numa empresa como a Vale, que tem um senhor peso. Você dizer, eu sou Bernadette da Vale. Tem um amigo meu que brinca, né? Que ele fala, você é Bernadette Anjo da Vale. Vira um sobrenome, entendeu? Eu sou Bernadette Anjo da Vale. Eu não sou Bernadette Anjo de Almeida. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, assim, é legal, mas é legal também você saber que você está num lugar onde você tenha uma vida própria, onde você, sabe, onde você tem outras opções que não as que a Vale te oferece. Eu acho isso muito rico. Quer dizer, eu que vim numa cidade grande como o Rio, não saberia dizer como é que eu me comportaria morando numa cidade como os Carajás, com as características de uma unidade fechada como é Carajás, uma cidade, né? Um núcleo urbano como Carajás.
Então, eu te diria que nesse sentido, assim, é muito legal. Acho que Vitória... Eu tenho uma teoria. Vitória é o melhor lugar da Vale para se trabalhar. Porque você tem a maior unidade operacional da empresa está aqui em Minas, eu acho, né? Porque se você tem 3.200 empregados aqui, você tem pelotização, você tem ferrovia, você tem porto, você tem CPD, você tem muitas unidades, você tem uma cidade maravilhosa para se viver, você tem uma cidade linda, 50 minutos do Rio, 50 minutos de Belo Horizonte, 1h10 de São Paulo, praias lindas, um espaço para trabalhar dentro da Vale fantástico, porque você tem muitas áreas aqui. Você tem ônibus da empresa, ao mesmo tempo, se você quiser, você vem com o seu carro. Você estava falando... Que eu acho um luxo poder trabalhar na Vale e morar em Vitória. Eu acho assim, que o empregado da Vale que está em Vitória, está no melhor lugar da empresa. Primeiro, pra você ter uma ideia, é o meu caso. Meu filho estuda na melhor escolinha de Vitória, assim, para pré-escola, uma das melhores, a 5 minutos de carro da Vale. A escolinha dele fica a 10 minutos da minha casa, que é um bairro de classe média, que é o Jardim da Penha, que é um bairro que é mais gostosura. Todos os dias, eu saio da minha casa, pego o meu carro, vou deixar meus filhos na escola e depois venho para Vale, eu passo e vejo um mar, é super agradável, é uma cidade barata, é uma cidade que você tem tudo do bom e do melhor, você tem bons colégios, você tem boas ofertas de serviços, você tem a possibilidade de morar bem, morar perto do trabalho, você tem a possibilidade de estar numa empresa que é respeitada lá fora, então eu trabalho na Vale do Rio Doce, isso faz muita diferença lá no mercado. E, ao mesmo tempo, você tem tudo isso sem estar sem ter as dificuldades que uma pessoa que trabalha em São Paulo, por exemplo, tem. Estou falando de qualidade de vida, sabe? Eu acho que você trabalhar na Vale, numa cidade como Vitória, te permite isso. Você tem uma qualidade de vida, ao mesmo tempo você está dentro de uma grande empresa. Você tem a possibilidade de estar antenado com o que a Vale está fazendo, né, pelo Brasil. Eu não sei, eu acho muito legal, assim, eu acho que eu sou muito sortuda mesmo, eu tive muita sorte, muita, assim, de ter vindo para Vitória, de ter tido a possibilidade de trabalhar em comunicação em empresa como a Vale, de ter a possibilidade de trabalhar de comunicação em empresa como a Vale em Vitória, com as características que o Espírito Santo tem, em termos de unidade de negócio da empresa. É isso, sim, sabe? Não tem... Em relação ao Vale, o que eu estava te falando do Vale Memória, é belíssima experiência, assim, eu acho que eu estou fazendo questão de estar trazendo depoimento, porque eu acho que é um espaço interessante para a gente estar tendo uma visão plural da empresa através dos depoimentos das pessoas. E é isso, então eu torço assim, que realmente o projeto, eu sei que já está dando sucesso, já está ganhando prêmio e tal, a gente fica muito feliz com isso. E fico contente de saber que os empregados aderiram, que a turma entendeu o conceito, entendeu a proposta e as pessoas estão dispostas a estar contribuindo com o projeto, trazendo a sua leitura, a sua experiência de vida em termos da Vale como um todo. Mais ou menos isso. Tá joia, então. Tá ok? Quer colocar mais alguma observação? Não, acho que é isso. É só assim, em relação à mudança dentro da Vale, é interessante assim que eu converso muito com a minha mãe, né? Minha mãe foi de uma Vale que não existe mais. Eu converso muito com ela assim, mãe, aquela Vale que você trabalhou não existe. Hoje a Vale é outra. Então, assim, a gente conversa muito sobre posicionamento de carreira, posicionamento dentro da empresa, as coisas que estão rolando. E, assim, como eu ajo diferente do que como minha mãe agiria. Primeiro, que nós somos pessoas diferentes. Segundo, que a situação da empresa, né? As relações que hoje existem dentro da empresa são diferentes. Então, assim, é como que, ao mesmo tempo que eu tenho a experiência de já ter conhecido a Vale antes de eu ter vindo aqui, porque eu sou filho de uma pessoa que trabalhou na Vale, mas eu não tenho muito essa percepção, que é como se a Vale que eu trabalho fosse uma Vale diferente da Vale que minha mãe trabalhou. É isso que eu gostaria de registrar, porque é uma coisa assim, rica, assim. Às vezes eu coloco as coisas para minha mãe, não, mas... Aí ela traz com um repertório, uma experiência que foi a dela, que é diferente da minha. Eu falo, não, mãe, não é mais bem assim que funciona. A minha relação com a empresa é um pouco diferente da relação que você estabeleceu. Então, isso que é rico. Eu acho que com essa coisa do museu, de ser um museu que anda, um museu onde a história da Vale, os cortes, com certeza a Vale que eu estou construindo é uma Vale muito diferente da Vale que a minha mãe construiu. E a minha visão da Vale é uma visão muito particular. Isso a gente, no dia a dia, assim, isso vem à tona direto, assim, na relação com a minha mãe. Isso é uma coisa assim, que eu queria deixar, porque é uma coisa bem peculiar, é interessante como isso acontece. Legal, Bernadette. Então, obrigada pelo depoimento. Legal? Beleza? Fechou? Gente, isso aqui tá muito quente. Foi bom? Foi rico? Agregou? Ótimo, perfeito. Essa coisa das mulheres é muito legal. E é curiosíssimo, né? Porque a gente